Fala, capitalista, fala investidor, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da Conversa Macro, um papo que eu tenho com o meu amigo Renaud Adorno, um cara que eu já apresentei para vocês, sabe muito de macroeconomia, a gente gosta muito desses temas, tem muitas coisas que estão sendo ditas nos últimos meses e anos aí pelos jornais, pela mídia, pelos agentes econômicos, pelos influencers, que a gente precisa esclarecer. Então, aqui a gente bate papo, aprende junto e você também aprende com a gente. Vamos receber ele então. Renaud, seja muito bem-vindo a mais terceira edição. Caramba, acabou que tá começando a vingar, né? Tô adorando. Perfeitamente. Obrigado. Prazer enorme, Luiz. E, obviamente, quem está assistindo no meu canal, Luiz Fernando Roxo, também especialista, né, em opções, hedge, caudas, 25 anos de mercado. Então vocês vão poder seguir no canal dele também, no YouTube, Luiz Fernando Roxo. É um prazer. Terceiro capítulo, vamos lá, vamos embora. Bom demais. No dia 4 de agosto, eu faço 28 anos. 28? Uau! É que vai desatualizando, né? Caramba, aí é responsa. Bom demais. Comecei muito cedo. Gente, é o seguinte, a gente no primeiro episódio falou da teoria do milkshake, falou do Brian Johnson, é um cara que a gente vai falar sempre dele aqui, uns 3 ou 4 nomes a gente vai repetir com uma certa frequência, você vai se acostumar, a gente vai passar o canal desses caras, os textos, para vocês irem diretamente na fonte, chegarem às próprias conclusões. Falamos da teoria dele, que é a teoria do dólar milkshake, é uma teoria bem diferente, bem contraintuitiva e vai muito contrariamente ao que a maioria das pessoas tem falado por aí. Veja o primeiro episódio, foi muito legal. Também falamos um pouquinho de atualidades e tal. No segundo episódio nós falamos do Yuan e da China. Abrimos aí uma série de moedas que a gente vai apresentar alternativas ao dólar para saber se de fato é possível a gente abandonar o dólar de uma hora para outra, sem problema e tudo mais. Então começamos com a China, foi um ótimo programa. O Renaud tinha feito vários programas também sobre China, sobre Japão. Aproveitamos todo esse estudo, esse conhecimento dele para fazer isso. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos dar um passo atrás. A gente podia falar de Bitcoin. Vai ter um dia de Bitcoin? Não vai ter um dia? Eu adoro, podemos falar sobre isso também. Vai ter um dia de Bitcoin, vai ter euro, vai ter outras moedas alternativas, mas hoje eu conversei com o Renan e a gente pensou em dar um passo atrás e pegar algumas das convicções ou algumas dos fatores mais importantes aí da macroeconomia e a gente dissecá-los um pouco, trazer um pouco de luz sobre eles para que a gente consiga entender como é que funcionam essas engrenagens, né? Como é que as coisas se encaixam, por que o juro sobe e aí a inflação cai ou não cai, a impressão de moeda, vários conceitos que você inclusive tem escutado por aí e que não são bem assim, né, Renan? Assim, primeiro que eu demorei bastante, né, também, para chegar a algum tipo de conclusão, apesar de que a gente sempre vai aprendendo, mas o que eu mais vejo é uma confusão em relação ao que significa inflação em si. E até me desculpa pela minha voz, tá, pessoal? Peguei uma gripe essa semana aqui, mas estamos quase lá. Não, a voz tá grave. Não, a voz tá mais grave que o normal, com certeza. Mas muito se mistura o conceito de inflação, né? Então, quando você fala sobre inflação ou até sobre deflação, a gente tem uma confusão gigantesca, porque a gente confunde o fenômeno monetário com o fenômeno de simplesmente você ter uma alta de preços baseado num descompasso entre oferta e demanda. E isso se confundiu muito na pandemia, por exemplo, né? Então, muito se fala sobre uma certa impressão de dinheiro quando você fala sobre o balanço do Fed, por exemplo, né? Quando você tem aí um aumento, e imediatamente já fica aquelas manchetes dizendo 80% de todos os dólares feitos na história foram impressos agora, durante a pandemia, acabou. E aí acaba dando aquela impressão de que, meu Deus do céu, corram para as colinas. Se eu não comprar ouro ou Bitcoin, eu tô lascado. E se eu fizer isso, com certeza é só esperar o colapso do dólar que tudo vai dar certo. Não tem problema nenhum, como se fosse pode até levar um pensamento mais absurdo ainda, tipo,
vou comprar o yuan, né? Vou comprar a moeda dos BRICS, né? Porque o dólar quebrou e o último que sair apaga a luz. Não, é bastante complicado. Então, principalmente até o próprio Jeff Snyder, ele fez, até quero fazer curso sobre isso, inclusive, que foi uma das pessoas que me ensinou sobre esse assunto, tive uma conversa longa com ele, tive o prazer de poder conhecê-lo pessoalmente. Eu já mostrei esse cara, já falei dele várias vezes lá no Giro da Semana. Eu acho que nós já falamos dele aqui também. Vamos voltar a falar. Ele é uma figuraça. A primeira vez que você vê, você não dá muito, você não dá muito crédito para ele, que parece um hippie, né? Ao Ainda tem os contrário da dentes gente, meio tem um tortinhos cabelo até assim, né? aqui. É. E aí, com o tempo, você vai percebendo que o cara manja muito mesmo. Ele produz muito conteúdo. Nossa, diariamente, ele assim, é impressionante. Ele é do Eurodollar University, ou seja, ele é especialista em eurodólar, que é uma coisa que você não vê em absolutamente nenhum lugar, que não dá para saber, né, que são os depósitos dos dólares fora dos Estados Unidos, mas ele faz uma diferenciação. Vamos tentar colocar vamos fazer assim, ó, 2 tipos de inflação e 2 tipos de deflação. Vou tentar facilitar muito. É muito mais complexo do que isso, mas só para você Eu tentar até entender. trouxe as perguntas aqui. Eu até trouxe as Ótimo. perguntas aqui. Então, vamos começar já fazendo essa definição do que são os tipos de inflação. Deixa eu pegar meu roteirinho aqui. Claro. Só vou mostrar o Jack Snyder aqui para a galera. Ó. Isso, exato. Esse aqui é o canal dele, ó, Eurodollar University. Exato. E Recomendo esse cabeleiro fortemente. aqui, ó. Fortemente. Muito bom o canal. Ele fala o inglês rapidíssimo. Eu Ele que é não sou denso. local como é o, Ele é como, denso. Tem como que é o dar, às caso vezes do Renault. tem que traduzir o que ele fala, às vezes. Assim, literalmente, né? Não só no inglês, mas também no economês, né? Ele é bastante profundo e às vezes parece que ele tem um conhecimento tão vasto que parece que as coisas são óbvias e não são tão óbvias assim. Exatamente. Você quer começar então desse jeito, Renault, explicando o que é a inflação, os tipos de inflação? Eu acho que é perfeito, porque aí eu já tenho umas perguntas aí, imprimir dinheiro, esse tipo de coisa que vai casar bem. Perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente fala de inflação mesmo, né, que eu pessoalmente também gosto dessa definição, seria realmente do aumento da quantidade de moeda. E aí a gente pode discutir como isso acontece, é outra história completamente diferente, mas ao aumento da moeda circulante em relação aos mesmos produtos e serviços que estão na economia, né? Então, a inflação monetária, ok? Então, essa é até aquela inflação que o pessoal do Bitcoin, do ouro, tal, etc. Só existe a monetária, né? A monetária que é o problema, porque a moeda é o problema e a gente resolve tudo. Esse é um tipo de inflação. O outro, ele é um evento mais de que a gente chama de supply shock, né? Que é exatamente do problema da oferta. Então, que aconteceu claramente durante a pandemia, né? Quando você tinha madeira faltando no mercado, componentes faltando no mercado, o preço dele tem que refletir a sua escassez. O preço é uma ferramenta, certo? Quando falta produto, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer, você pode pagar infinito, né? Quando tem zero, aí o preço vai infinito porque não tem nem produto para você adquirir. É a analogia da última Coca-Cola no deserto. O quanto vai valer essa Coca-Cola se ela for a única gelada no deserto? Então, obviamente, que o preço tem que refletir, né? E às vezes a gente pensa que. Até o Fernando Urti falou recentemente sobre isso, né? Que aconteceu no Sul, etc. Ah, não, os empresários são os malvados, etc. Porque estão subindo, mas aí é uma coisa que, claro, existem sempre os dois lados, mas você também tem um desequilíbrio em relação à oferta baseada no que você tem. Tá? Então, Se você tem que pegar um fardo de água, né, contando o caso lá do Rio Grande do Sul, colocar um barco, né, levar, tem que separar, só pode vender 2, 3 para cada um, para poder dar para todo mundo. Pô, se uma garrafinha de água custar R$15, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Aí, infelizmente, ele tem que refletir o custo. E a gente paga, né? Exatamente. Então, justamente baseada na escassez. Então, eu já não gosto de chamar muito de inflação, eu já gosto um pouco mais de assim, não é gostar, né? Mas enfim, aí que as definições começam a se perder. Seria uma subida de preços, né? O preço é a ferramenta que vai demonstrar aquela escassez daquele determinado produto. Então, essa é uma face. Aí você tem a outra face que é da deflação. E aí, pelo menos o que se vê quando você avalia o Twitter, as redes sociais, é que deflação é maravilhoso. Deflação é ótimo, porque os preços vão cair, o meu dinheiro vai valer mais do que ele valia antes, e é tudo sensacional. É aí que vem o grave problema, porque uma das deflações, ela vem, na verdade, como um efeito do capitalismo, da economia de escala, ou seja, a primeira TV de plasma custava $50 mil.
Depois a tecnologia foi melhorando e o preço foi caindo com a economia de escala. Isso é excelente. Isso é bom, né? É Isso isso é é ótimo. que faz com que a gente consiga ter produtos cada vez melhores, né? Pagando a mesma coisa ou menos e tal. Por exemplo, o iPhone custa US$ 1.000 e tantos, né? Por mais que ele custe US$ 1.000 e tantos, né? Pô, um iPhone hoje ele substitui metade da sua casa, né? Exato. Aí ele cria uma força deflacionária, só que aí eu pessoalmente acho um pouquinho perigoso usar essa palavra deflação para não confundir com a real deflação, que seria digamos assim, um fenômeno mais monetário, que esse quase não se fala, porque acha que ele é inexistente, porque só pode ter inflação, né? Tem até comentários no meu E YouTube. essa queda de preço causada pela eficiência, pela produtividade, pela escala, pelo capitalismo e é, pela interação entre os agentes, pelo comércio, ela pode ser chamada como? O Jeff Snyder já tem uma definição assim mais de Desinflação. baseada na eficiência de mercado, entendeu? Então É de inflação. Desinflação por quê? Para poder diferenciar da outra, né? É uma das formas de fazer. Agora, é claro, não existe um consenso para o que é isso, mas se você pensar economia de escala e produtividade, essa é a deflação boa, se você quiser ter isso na sua cabeça, digamos assim. Agora, tem aquela que é a mais perigosa de todas as quatro, certo? Até, inclusive, mais do que uma hiperinflação, para você ter ideia. Perfeito. Que é a deflação monetária. E essa é muito difícil, eu demorei muito para entender, mas quando você entende, aí você começa a ver que ela é bastante complexa. Eu vou tentar resumir de forma simples, não quero gastar muito tempo aqui nisso, né? Mas assim, a nossa economia ela é baseada em crédito, certo? Então, querendo ou não, gostemos ou não, é assim Esse que é um funciona. conceito importante, né? Que é o seguinte: nós temos o laço da economia hoje, a economia ela é baseada em crédito. Isso é um conceito que nós vamos repetir muitas vezes aqui, né? Que é parte da teoria. Exato. Então, para você ter o crescimento econômico, você precisa garantir que a ferramenta chamada moeda, que é uma ferramenta para você transacionar produtos e serviços na economia, ela precisa estar disponível a todos. Então, você tendo uma certa inflação monetária sob o controle, pelo menos esse é o pensamento, você consegue ir disponibilizando isso para as pessoas. E à medida que você vai criando novas produções em escala, tudo vai meio que se equilibrando, porque você tem mais moeda, mas hoje você tem mais produtos e serviços e mantém tudo aquilo mais ou menos em equilíbrio. O problema é quando você tem um efeito contrário, onde a moeda, que seria a ferramenta, ela não está disponível para todo mundo da mesma forma. Então, vamos dizer que eu sou uma empresa, eu preciso contratar novas pessoas, eu quero comprar uma máquina que vai aumentar a minha escala de produção e eu vou poder produzir mais produtos. Só que essa máquina, eu preciso financiá-la, eu preciso de crédito. Mas o banco não está disposto a me dar esse crédito, porque ele acha que eu tenho um risco grande, como empresa, de quebrar e que talvez eu faça uma inadimplência para o banco. Isso acontece quando os bancos sentem um risco maior no mercado. Aí os problemas começam. Né? Eu não tenho esse fluxo de capital vindo para minha empresa e o que acontece? Menos capital fluindo para menos produtos e serviços deixa os dólares, vou falar aqui da moeda global, os dólares mais escassos, fazendo com que eu tenha que lutar pelos mesmos dólares. Eles ficam mais valiosos. Aí pode até ser visto como uma coisa boa. Só que se os meus dólares ficam mais valiosos, os meus salários que eu pago, os, sei lá, $4.000 que eu pago para um funcionário, ficam caros demais para mim. Eu não consigo mais sustentar porque eu não tive crédito, porque eu não consegui escala. Então, o que eu faço? Eu sou obrigado a cortar custos. Se eu corto custos, o que eu faço? Eu acabo demitindo pessoas. E se eu demito pessoas, eu crio todo um ciclo deflacionário. E as pessoas, quando elas não têm dinheiro, o que elas preferem fazer? Vortex, né? Um vórtex. Elas não vão consumir, elas não vão aos restaurantes, elas não vão ao cinema, porque elas acabaram se endividando com o seu cartão de crédito e agora estão tentando pagá-lo. E ao pagá-lo, você acaba extinguindo um ativo bancário e acaba extinguindo a quantidade de dinheiro circulante. O M2 começa a cair. Esse conceito vocês vão ter que repensar várias vezes até, porque ele é totalmente contraintuitivo.
Mas na hora que alguém faz uma dívida, dinheiro é criado. Exato. Na hora que alguém paga uma dívida, dinheiro é... Por isso que se a China pagar toda a dívida dela em dólar, voltando para o programa anterior, o dólar sobe. Exato, porque ele fica cada vez mais escasso, e aí você tem menos essa ferramenta para novos produtos e serviços. Infelizmente é assim, não estou dizendo que está certo, que está errado, mas é assim que funciona. E aí os preços caem não por conta da produtividade, mas porque não tem dinheiro. Vou contar um caos, que acho que é bem emblemático. Em 1990, você se lembra que você morava no Brasil nessa época? Morava? Morava. 90? Nós tinha o presidente Collor, e aí a Zélia Cardoso, né, que era ministra dele, eles fizeram um plano lá e eles confiscaram a poupança e os investimentos de todos os brasileiros e limitaram o resgate a um valor que seria hoje, sei lá, 20 mil reais, 25 mil reais, uma coisa assim. Era 25 mil dinheiros lá, mas acho que deve ser por aí, 25 mil reais. Agora, se você é um empresário, se você tem contas muito caras, 25 mil reais é muito pouco, né? E o que aconteceu? Primeiro, durante uma semana a bolsa ficou fechada, depois, durante 2 semanas, todo dia a bolsa já abria em limite de baixa e encerrava no dia seguinte limite de baixa. A bolsa caiu 70%, mas não é disso que eu quero, não é esse exemplo que eu quero dar, porque não estamos ainda definindo o que é deflação de ativos. Ainda é a deflação do preço do consumo de produtos e tal. O carro mais legal do Brasil, Renault, você lembra? Cadete GSI, branco, conversível. Sim. Era o carro mais legal da época. Ele custava 70 mil dinheiros. 70 mil lá da moeda. Uhum. Logo depois, sei lá, um mês depois, 20 dias depois desse crash na bolsa e do confisco monetário, quer dizer, faltou o dinheiro, esse mesmo veículo estava sendo vendido lá para o pessoal do pregão da bolsa por 15 mil. Exato. Então, olha a deflação. Não é que a produção do cadete ficou mais eficiente, então dá para produzir cadete mais barato. Não tinha dinheiro, né? Tem muitas placas da crise do Crash 29. Isso, eu ia falar disso. Muito trabalho. Conta aí. Aquela foto emblemática do cara na frente, assim, falando: perdi tudo na bolsa, esse carro está à venda por $100, né? Tudo bem que $100 Vou achar aqui a era imagem pra muito gente, mais. Mas digamos que fosse, sei lá, $1.000 de hoje num carro, né? E aí que vem o grave problema. Apesar do carro estar barato, extremamente barato, ninguém tem dinheiro para comprá-lo. Esse que é o problema. Essa deflação, o fato de estar barato é justamente uma resposta à falta de demanda que acontece porque o mercado todo entra numa espiral e você tenta guardar o que você tem. Então você não vai gastar, porque você tem a expectativa que o seu dinheiro vai valer mais no futuro do que ele vale hoje. Então você acaba guardando. É exatamente essa foto que eu estava imaginando. Muito legal, ó, o cara. Muito elegante, né? Era outra época, né? Naquela época era... Exato. Eu quero $100. Exato. Tem que ter dinheiro, carro, perdi tudo. Cash, né? No mercado de ações. Tudo no mercado de ações. Na bolsa. É muito boa. Então Isso é a deflação. Isso é a deflação. Essa destrói falta a economia. De dinheiro. Então as pessoas estão dizendo, né? Eu me considero economista austríaco, quer dizer, eu sou mais austríaco do que keynesiano, zero keynesiano. De qualquer maneira, aquela ideia de que a deflação é uma coisa boa, não é verdade. A desinflação talvez, mas a deflação. Exato. Então essa que é a grande questão. Tendo essas definições, aí a gente pode tentar entender os motivos, né? Que aí talvez seja aquele assunto que você queria entrar em relação à impressão de dinheiro que geraria uma inflação monetária, por exemplo. Isso. Seria mais ou menos exato. isso? Das 4 definições, 2 de inflação, 2 de deflação, vamos entender a tal da inflação mesmo, né? Que é quando moeda impressa. Então a pergunta é essa: os bancos centrais imprimem moeda e é isso que causa a inflação? É bastante complicado essa resposta. Porque mas é a afirmação que a gente vê dos austríacos e tal, e de que a culpa da inflação sempre é do governo e tal. Queria dizer que sim,
porque foi o que eu falei nos meus primeiros capítulos do meu podcast, e acaba sendo um consenso, uma grande verdade, a ponto das pessoas nem se importarem. Mas não é bem assim que funciona. Então, inclusive, é de extrema complexidade, você vê até debates assim, entre pessoas que eu sigo, inclusive, para falar, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um aumento do balanço do Fed, né, para dizer que é uma impressão de dinheiro, que o Fed cria dinheiro do nada e ele simplesmente injeta na economia ao bel prazer, a resposta é não. Não é assim que funciona, porque você precisa de um segundo passo. Então, essa modalidade, que ela, na verdade, ela ficou muito mais famosa depois de 2008, porque antes de 2008 os bancos faziam mais baseados na reputação que um banco tinha com o outro, né? Crédito totalmente sem nenhum tipo de lastro, digamos assim, além da confiança. Emprestava-se dinheiro na confiança. Emprestava-se baseado no que já tinha sido feito antes. Depois de 2008, a coisa mudou bastante, principalmente com várias legislações, e aí entrou muito mais fortemente em cena o que a gente chama de bank reserves, né, que são as reservas. Eu não sei se no Brasil a gente chama de compulsório ou de reserva, mas é um ativo líquido, seguro, equivalente em dólares. E é muito importante que você entenda isso. Ele é equivalente. Ele não é dólar em si. Então o Fed não imprime dólares. Então quando ele faz, por exemplo, o que ele chama de estímulo, que é o que a gente chama de QE, né, Quantitative Easing, né, que é um relaxamento quantitativo, não sei como é que a gente falaria isso, né? Isso, o que na verdade acaba fazendo? Na ideia das pessoas, essa é a máquina da impressora do Fed ligando, todos aqueles memes, né, que você vê na internet, é isso que o pessoal acha que é a impressão de dinheiro. Só que na verdade não é assim que funciona. O que o Fed está fazendo é uma troca. Então, o Fed consegue imprimir bank reserves? Sim, ele consegue fazer quantos ele quiser. É um cheque em branco. Ele é um banco que não está sujeito aos outros bancos e o Fed não quebra nesse sentido. Então, ele pode emitir quantos bank reserves ele quiser. Só que para que serve isso? Os bancos, do outro lado, eles têm os seus ativos e os seus passivos. Para um banco não morrer, você precisa garantir que os dois estejam equilibrados. Por isso que ele não quer emprestar se ele achar que vai dar um rombo no balanço dele que pode levá-lo à falência. Só que quando o sistema bancário está com problemas, a parte dos ativos, e muitos desses ativos têm bonds americanos, os títulos da dívida pública, esses podem variar. Às vezes eles estão mais altos, às vezes eles estão mais baixos, dependendo da taxa de juros no momento, dependendo da decisão do próprio Fed, que às vezes influencia os próprios balanços. Então, baseado nisso, muitos bancos, eles podem não ligar para isso, porque todo bond tem um valor que se eu carregar até o vencimento, o governo vai me pagar 1.000, certo? Mesmo que hoje ele valha 900, eu não vou vender ele agora, eu não vou realizar no prejuízo. Então, até aí tá tranquilo. Mas e se o banco tiver muitos saques, as pessoas quiserem sacar? Eu vou ser obrigado a vender parte desses bonds que agora estão no prejuízo e aí pode acabar me influenciando, pode romper, né? Hoje você vê vários bancos nos Estados Unidos assim. Então, para que vai fazer o QE? O QE simplesmente falando assim, o Fed chega e fala assim, eu vou comprar esses bonds de você meio que num valor de face, vou facilitar aqui, porque não é sempre assim que funciona, mas eu vou facilitar, vou trocar esse que você tem que vale 1.000, hoje ele vale 900, mas eu vou dizer que vale 1.000 e eu vou te dar 1.000 bank reserves, que vale $1.000. Esses bank reserves não variam, porque ele fica que nem dólar. Ele só fez uma troca. Agora, isso foi para a economia real? Não, isso não vai para a economia real, exceto se o banco quiser. Essa que é a grande questão. Isso, exatamente. Se o banco achar que isso vai ser seguro para ele. Exatamente. Então, o Banco Central, ele segura, ele bloqueia, ele fica com aqueles seus títulos e aí ele te dá o valor de face em Bank Reserves, né? E essa que é a questão. Às vezes, os bancos, eles querem emprestar. Eles estão afim. Às vezes, o banco não quer emprestar. Então, nesse caso específico de que o banco está com a corda no pescoço, aí de fato ele vai precisar dessa liquidez, essa troca para pegar esse dinheiro e continuar ali com o fluxo de caixa dele que provavelmente está negativo. Mas tem muitos bancos que na verdade simplesmente querem ficar com o dinheiro em caixa, né?
Sim, o que você percebe é que, infelizmente, depois de 2008, principalmente com tudo que aconteceu, a desconfiança subiu exponencialmente. E aí virou um mercado de desconfiança, onde você precisa de um colateral para pegar os seus empréstimos, que a gente chama de Ripple, né? O que a gente falou no primeiro capítulo, inclusive. Então, como os bonds eles são esse colateral e você precisa deles para obter crédito, as margens são muito finas, é o que a gente chama de O Ripple haircut. no Brasil é o que a gente chama de compromissada. Compromissado, ótimo. Compromissada é para um dia, né? Isso, para um Você dá um dia. título e você Isso. deposita a reserva e você fecha o caixa durante um dia. É um overnight. Né? Isso, exatamente isso, é overnight. E aí você acaba tendo todo o mercado baseado nesses títulos, nesses bonds. E o grande problema é que a gente tem uma escassez deles hoje, por incrível que pareça, apesar de Nossa, todas imagina. as dívidas. Vai falar mais 34 Né, trilhões mas de 34 dívida. trilhões. Pois é, só que a demanda é bem maior do que É, 34 porque trilhões. depois de 2008, eu penso o seguinte: todos os bancos do mundo falaram assim: olha, lembra aquele dinheiro que você pegava aqui na Galega sem nada? Beleza, agora você vai ter que colocar um colateral. Isso. Ah, beleza, vale um terreno? Não, vale, mas vai entrar com 5% do valor de face. Você vai me Isso. dar um terreno de 1 milhão, ele vai valer 50 mil. O cara vai falar, pô, então eu não vou comprar um terreno para dar de garantia, porque, né? Ah, vale. Eu posso comprar ações do S&P? Pode ser. Só que vai ter um desconto muito grande também. A única coisa que não tem desconto é o quê? É o menor risco que existe para a moeda dólar. E as dívidas são todas em dólar. Qual é o menor risco que existe para a moeda em dólar? Um título emitido pelo Tesouro americano. Exato. Né? Por T-bills, quê? T-bonds Exato, porque a gente e chama T-notes. de risco soberano. Porque o cara tem a tal da impressora numa mão, tem a dívida na outra mão, não tem por que ele não pagar, não faz sentido ele não pagar, né? Ele pode dar um calote tácito, que seria, sei lá, a tal da impressão da moeda. Mas, então, essa que é a brincadeira de 2008 para cá, cada vez mais para fazer negócio é necessário ter o Treasury. Então, muita gente está dizendo, 20% da dívida americana vai vencer, não vão conseguir rolar e tudo mais. Claro que vão. Sempre vai. Só que assim, a questão é, pode ser que um dia isso mude? Pode ser que mude? Pode, claro que pode. Existe possibilidade para tudo. Só que a demanda do mundo inteiro é muito maior E pelas as suas dívidas. outras colaterais que são piores vão valer menos ainda. Exatamente. Aí que tá. Todo o É. sistema é Não é que o derivativo dólar não vai desse. cair, ele vai, mas o Exato, resto é claro. derivado do dólar. Exato. E Então, aí vem. obviamente, Exato. E até só para tentar voltar, porque aí eu posso falar de Ripple o dia inteiro, mas para não, tentar voltar vamos no tema voltar da para a impressão, da inflação. impressão do dinheiro, né? Então, quando o banco, então, por exemplo, se você pensar isso como a analogia da dança das cadeiras, né? Que digamos que você tem lá, as cadeiras são, digamos, o lastro de todo esse sistema, do que está acontecendo, e as pessoas em volta são as pessoas que estão participando da economia. E as cadeiras são os dólares disponíveis que você precisa ter para transacionar entre as pessoas. As pessoas acham que o Fed ele imprime as cadeiras. Na verdade, a música vai tocando e chega uma hora que a música para. Quando a música para, aí você descobre que tem menos cadeiras do que pessoas. Então tenta ver o QE que o Fed faz como a música tocando mais tempo. Ele tá fazendo o banco sobreviver para não quebrar, mas isso não significa que está aumentando a quantidade de capital circulante, percebe? Então, se você tiver algum tipo de melhoria na economia, uma percepção, aí sim você vai ter bancos que vão priorizar aquele tipo de empréstimo. Então, você percebe uma canalização cada vez maior e setorização cada vez maior. Infelizmente, para o banco, acaba fazendo mais sentido jogar uma tabelinha com o próprio Fed e ter a garantia sua sobrevida do que emprestar para mim, para você, para pessoas que queiram abrir empresas, né, para cidadãos comuns, e isso é péssimo para absolutamente todo mundo, porque isso é uma força deflacionária. Menos dólares circulantes, menos empresas que abrem, menos restaurantes, menos cinemas, menos cruzeiros, menos viagens, menos tudo que poderia ter sido. Então, não é que parou de crescer, que está crescendo muito menos do que poderia. Um exemplo muito interessante é o seguinte:
Você tem uma impressora de dinheiro, você imprimiu 100 milhões de dólares. Você me emprestou esses 100 milhões de dólares. Agora, no seu balanço, você tem 100 milhões de dólares em ativo, que é uma dívida para mim. Se eu perder esse dinheiro, acabou o dinheiro, não interessa que você imprimiu. Você Exato. pode imprimir quanto for. Se você emprestar pessoas que perdem o dinheiro, vai faltar dinheiro, mesmo que a impressora fique ligada dia e noite. Além Exato. disso, uma complementação para a gente voltar no tema do crédito digamos que a gente tem três situações. A primeira situação é essa atual, em que os bancos não estão querendo emprestar. Eles estão querendo simplesmente não quebrar ali, ter uma folguinha de caixa. Então, eles usam essa ferramenta do Fed, da reserva, e aí ele deposita os títulos. Ele tem que ter esses títulos porque tudo é colateral, então ele tem os títulos. Muitas vezes ele comprou esse título quando a pré estava lá embaixo. Ele foi obrigado a comprar naquela condição e também meio que operou mal. E agora o que ele fez? Ele deu os títulos em garantia para o Fed, e o Fed deu essas reservas bancárias, ele está com o dinheiro. Legal. Se ele resolver não fazer nada, isso simplesmente não teve moeda, não aumentou a inflação, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Não Só aconteceu teve uma nada. sobrevida, a música tocando mais cedo. Exato. Segunda coisa que pode acontecer, que é a melhor do mundo, seguinte, a economia está crescendo, está faltando dinheiro porque tem muito ativo, o Banco Central cria reservas e tal, e aí disponibiliza para um banco regional. O banco regional vai numa empresa que tem uma tecnologia muito legal lá e vai produzir uma coisa, ele empresta esse dinheiro. Essa empresa ela começa a produzir esse item e esse item começa a ser vendido mais barato no mercado. Então, esse é um empréstimo, é uma criação de moeda saudável, que vai levar, inclusive, à deflação. Por quê? Porque o empresário fez mais produto, fez um produto mais barato, a tecnologia vai fazer com que esse produto fique mais barato. Então, essa criação de moeda, inclusive, ela é positiva, ela também não gera inflação. Exato. A que gera inflação é quando, nós vimos no Brasilzão aqui, quem está no Brasil, né, quem está vendo no Brasil, quando lá em 2008 o presidente lá da época, que é o mesmo atual, resolveu fazer o quê? Incentivo de crédito para consumo. Esse de fato gera inflação, né? Esse gera. Teve um outro também, que, por exemplo, quando você fala assim, aí você está me dando um excelente exemplo, né? Mas o governo não tem como imprimir dinheiro? Tem. Aí que tá. Só que aí tem um que é muito específico, que a gente viu pelo menos no Covid, que é quando o Tesouro, com a autorização do Congresso, faz de fato o empréstimo, certo? Porque todos os estímulos, os cheques que os americanos receberam, todos foram, em tese, empréstimos. Pode até ser alguns a fundo perdido, mas muitos tiveram que ser devolvidos. Todos esses, sim, criaram imediatamente uma inflação monetária na economia, injetando uma demanda artificial por produtos que estavam vivendo um choque de oferta. E aí você teve aquela explosão de coisas que você nunca imaginaria. Foi o chequinho, né? Foi o chequinho que foi para o pessoal. Esse foi realmente uma impressão de dinheiro. Então, mas não é entre assim que 21, 22, 23, o que nós tivemos? Quebra na cadeia. Então, nós tivemos todos os tipos aí de inflação, tanto de oferta quanto de demanda, quanto também essa impressão de dinheiro que foi para a mão das pessoas para elas poderem não terem problemas financeiros, porque a gente parou o mundo, né? E aí simplesmente as pessoas perderam o emprego e tal. Então, de fato, essa inflação foi causada por impressão de moeda desse jeito clássico mesmo, né? Essa foi, só que essa foi específica, aí que tá, entendeu? Não é o que sempre aconteceu, como todo mundo fala, quando perdeu o lastro do ouro, virou essa impressão e o Fed imprime. Não é assim, a gente acaba misturando as coisas, né? Só que essa é uma forma que ela é emergencial e ela é muito mal vista, inclusive pelo próprio Fed. Não é desejável, principalmente quando você quer ter uma separação entre o Fed, o Tesouro, o governo, etc., você agir de tal forma. Agora, é possível? É. Só que o que realmente pega na questão do governo, e aí eu até concordo, porque não é uma impressão de dinheiro em si, só que é uma criação de demanda artificial pelo próprio governo, são os gastos públicos.
Porque se o próprio governo não consegue imprimir dinheiro em si, ou dólares, ele consegue imprimir bonds, certo? Só que, infelizmente, aí, ou felizmente para o governo, ou para quem quer E que aí seja. uma mão não conversa com a outra, né? Exato. Supostamente. Exato. Só que aí, infelizmente, os Estados Unidos ficam numa situação muito privilegiada, porque eles sabem que eles podem criar dívida da maneira que eles quiserem, porque da forma como o sistema monetário inteiro está feito, baseado nos bonds americanos serem justamente o melhor colateral usado em todo o mercado mundial, eles sabem que, mesmo que eles não cobrem impostos, né, dos americanos, ou aumentem, ou necessitem que os americanos comprem necessariamente a sua própria dívida, eles sabem que a demanda lá fora é muito maior. Ou seja, isso acaba dando uma carta branca para eles gastarem cada vez mais. E infelizmente é o que está acontecendo nos Estados Unidos. É que nem o filho mimado, né? É que nem o filho mimado que a gente acaba passando a mão na cabeça, né? Então, esse privilégio que os Estados Unidos têm faz com que ele tenha prevalência sobre os outros, seja mais poderoso, possa fazer isso, mas também é ruim para os Estados Unidos e para o americano, porque cada americano hoje já deve mais de $200 mil, né? Demais, demais. Não, e outra, você perceber que aí que vem a angústia da população, porque ela não consegue entender por que tudo tá tão caro, certo? Então, mas se não tá imprimindo dinheiro, por que tudo tá tão caro? Tem que ser impressão de dinheiro. Aí vem aquela questão que é o George Gammon, né, do Rebel Capitalist, que ele sempre bateu nessa tecla, depois de estudar durante muito tempo, ele falou assim, o maior problema que a gente vê hoje é o gasto governamental como um percentual do próprio PIB. Quanto mais uma nação aumenta esse percentual, mais ela cria uma demanda cada vez mais importante de produtos e serviços, porque o governo não produz absolutamente nada. Agora ele consegue criar uma capacidade artificial de consumo. Esse basicamente, tipo, 1/3 do PIB, né? Desses PIBs aí, teve PIBs muito bons alguns meses atrás, os últimos já não estão tão bons. Nós estamos gravando isso aqui no dia 9/6/24. Mais de 1/3 vem de despesas e gastos governamentais. Né? Exato. E de transferências de programas sociais, você entende? Então, e tudo isso acaba criando toda uma artificialização de demanda que não ocorreria se não tivesse as próprias intervenções. E mesmo a criação de emprego, a gente tem visto, né, relatórios de payroll em que a expectativa é que os governos, né, todos juntos, criem 20 mil empregos, eles estão criando 100 mil empregos. Exato. 80 mil, 90 mil empregos. A máquina americana é muito grande. A gente acha que não, não, é só no Brasil, tudo bem. O Brasil é um caso também à parte, né? Ele está perto ali de países como a Arábia Saudita, por exemplo, né? Que você é muito bem visto ao trabalhar para o governo, tem salários altíssimos, e você tem muito disso no Brasil também. Só que nos Estados Unidos você percebe cada vez isso mais acontecendo, e isso cria uma demanda. Essa demanda são pelos mesmos. Aí você percebe uma demanda crescente, os mesmos produtos e serviços, e empresas que gostariam de ampliar a oferta de produtos e serviços que não conseguem porque não conseguem crédito. Então você dá uma pressão, e isso aumenta os preços. Você percebe? Não é uma inflação monetária em si. Agora, ela é uma pressão de demanda que faz com que os preços daquelas mesmas coisas tenha que refletir a nova realidade por uma demanda artificial criada pelo governo. E aí o próprio seguro, que ficou muito mais caro nos últimos anos, tem questões de o próprio juros alto faz com que os seguros e vários produtos fiquem mais altos. Exato. O risco. Então, às vezes, o próprio juros altos trazem inflação, aumento de preço, né? E o que é interessante? O interessante é que a gente acredita que para o Banco Central é ruim a inflação, para o governo é ruim a inflação, mas a deflação é pior ainda, né? O medo deles é a deflação, né? Muito pior. E eu vou te falar, tem até aquela, né? Tive um capítulo que eu falei sobre a tal da meta dos 2%, né? Que é a história mais engraçada do mundo, mas eu conto no outro momento. Veja o episódio que eu vi, tem a ver com a Nova Zelândia. Lá Isso, começou na Nova Zelândia, uma coisa totalmente arbitrária que acabou ficando, mas enfim.
Um outro motivo pelos 2% fazerem sentido, digamos assim, na cabeça deles é porque não é interessante para um sistema de crédito não ter pelo menos um pouco de inflação, porque se você tiver um pouquinho mais de moeda circulante, a monetária, certo? Você vai aumentando, significa que você estaria aumentando o crédito, ou seja, tem mais dólares, mas está vindo muito mais produto pela frente, está vindo muito mais inovação, certo? E aí os Estados Unidos estão sofrendo numa distribuição não produtiva, certo? Você tem até esse debate que fala assim, não, a China, pelo menos, você fala, todo mundo tem dívida, mas pelo menos a dívida da China vai para estradas, vai para máquinas, vai para empresas, você tem a Huawei da vida, até entendo, tudo bem que eles extrapolaram para o outro lado e agora os Estados Unidos está tentando fazer isso, mas você percebe que quando você não gasta em algo produtivo, mesmo que seja por uma injeção de gastos governamentais agora, por exemplo, como na inteligência artificial, os Estados Unidos estão investindo em chips, né, em toda essa questão dos semicondutores, aí sim você pode criar, mesmo que com uma intervenção governamental, né, que você poderia ter uma coisa mais livre do mercado e da concorrência para poder fazer isso, mas são ondas diferentes. Então ela depende de onde é gasto, quanto é gasto, se esse gasto é dentro dos Estados Unidos, se esse gasto vai para a Ucrânia, por exemplo, numa guerra, você entende? Aí você pode exportar parte disso. Então são tantas macrocorrentes que fica impossível para o cidadão comum saber exatamente por que aquilo tá. Então é até compreensível que você queira simplificar tudo e falar assim, não, é impressão de dinheiro, é blá, 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 compre Bitcoin. E aí você acaba simplificando toda a sua vida nisso e não necessariamente você tá, né, vendo os reais motivos. Exatamente, porque quem imprime mesmo o dinheiro é o banco, né? O banco é que vai criar e aumentar inclusive o M2, né? Exato. O M3. Exato. Não, o próprio M2. O próprio M2 ele já consegue ser feito baseado nisso. Exato. Só que aí você também mistura aquela questão do dólar ser a moeda global. Você tem M2 que sai dos Estados Unidos e tem M2 que entra nos Estados Unidos, né? Qualquer uma transação, se um italiano está comprando alguma coisa dos Estados Unidos para a Itália, você tem uma saída, certo? Você tem uma saída você tem uma entrada de capital nos Estados Unidos e os Estados Unidos também comprando e importando de outros lugares, sai dólar dos Estados Unidos. Então é muito complicado e o Fed não consegue visualizar o que acontece fora das fronteiras porque ele não tem jurisdição. Então você tem um acordo entre bancos fora dos Estados Unidos que criaram vida própria e é aí que está realmente a impressão de dinheiro que você vê. Um banco em Londres pode imprimir boa parte dos dados que a gente precisaria analisar realmente para poder enxergar o todo são invisíveis, né? Tem o Shadow Bank hoje, que são transações bancárias que a gente não enxerga. Explica um pouco dessa coisa de que o Fed fica olhando para um pedacinho só da coisa e conta que depois eu vou perguntar a próxima pergunta, depois se você explicar isso, é se o Fed realmente é ele que manda nessa política, ele que sobe juros, desce, ou ele fica só fazendo narrativa. Mas vamos lá. Os dólares fora dos Estados Unidos, eles tomaram vida própria, principalmente depois da Segunda Guerra, né? Então, muito antes de 1971, que as pessoas falam, o que aconteceu em 1971, quando perdeu o laço do ouro? Na verdade, isso foi só foi só alguém apagar a luz e fechar a porta. Isso já vinha sendo feito desde os anos 60 até os anos 50. Onde os primeiros bancos fora dos Estados Unidos, começando pela Europa, por isso que o nome era eurodólar, porque era um dólar que estava usado na reconstrução da Europa, esses bancos, eles viram que eles não precisavam fazer um transporte das notas de um lugar para o outro, mas poderiam simplesmente fazer um check and balance, que é aquela conta de padaria entre os seus próprios balanços. Se eu te devo tanto, você me deve tanto, a gente faz aquela conciliação, e aí o nosso balanço, a gente consegue crescê-lo junto, que eu posso até te emprestar dinheiro e você me empresta. Desde que os nossos balanços estejam sincronizados, eu posso fazer isso com outros bancos. E aí começou a virar um sistema descentralizado. Olha que interessante, né? A gente acha que o Bitcoin foi o primeiro digamos sistema. Que eu chego aqui na esquina e compra uma casa de alguém, sei lá, e fala assim, ó, eu vou te pagar, mas vou te pagar com prazo, vou ter uma dívida e essa dívida vai ser em dólar. Nós criamos um ativo aqui, nós não estamos nem nos Estados Unidos, nem temos impressora.
Ele tem mais autoridade de criação de dólares reais inflacionáveis na economia do que o Fed. Você percebe? E isso, agora, isso cria, se isso de fato for usado na economia. Então, se você tem $1 milhão que foram criados num banco em Dubai para comprar um apartamento no Burj Khalifa, que não tinha antes, agora esse dólar existe e agora ele é circulante. E esse dólar que entrou na conta da imobiliária de Dubai pode a qualquer momento fazer um negócio com alguém em Miami e você inflaciona o M2 dos Estados Unidos. Quem veio com esse dinheiro? Você percebe? É essa que cria toda a confusão. É uma inflação que veio do além, fora das fronteiras. Exato. E veja que se você pegar de fato, né, o aumento, né, da base monetária que aconteceu nos últimos anos, foi cerca de 7 trilhões, né? Para os números globais e as transações, não é algo tão relevante, né? Não, não é. E hoje realmente fora das fronteiras dos Estados Unidos é isso que é importante entender. A dívida dos Estados Unidos de 34 trilhões, ela é só dos Estados Unidos. O mundo deve muito mais do que o dobro do que isso. Então a demanda por dólares em dólares, não é nem nessas moedas locais, é em dólares. Então, você acaba tendo essa dívida teoricamente tá pequena. É incrível falar isso, só que é irresponsável? Tá errado? Tá. Você tá defendendo os Estados Unidos, Renault? Não, você tá dizendo que esse é o melhor sistema do mundo? É muito grande para o americano, é muito grande para os Estados Unidos, mas é pequeno para o sistema e o sistema aguenta muito mais. Esse é que é o negócio. Para você ter ideia, a escassez é tão grande que existem bancos, um banco na Argentina, por exemplo, o que ele estava fazendo? Ele não tinha condições de entrar no mercado de repo, porque ele não tinha os bonds americanos, ele não conseguia nem ter solvência. Então o que ele fazia? Ele tentava criar um Eurobond, né, um título soberano, para tentar pegar isso e fazer um acordo com uma empresa americana de seguro que estava lá tranquila com seus bonds e falou: olha, meu amigo, posso reipotecar o seu título? Você usa ele para mim, você ganha um pedaço da minha operação que eu vou pegar em Ripple. Alugar o bonde. Exato. Aí para poder ter algum tipo de lastro para falar assim, eu quero participar um pouquinho do euro-dólar. Esse que é o grande problema. As pessoas alugam o bonde. Eles alugam e tem vários bonds que são reipotecados 3, 4 vezes. Eles são alugados. E a seguradora entra no meio e aí cobra uma taxa. Aí deixa a operação mais complexa, que é o Tri-Party Repo, tem vários outros que deixam cada vez mais. E aí o risco começa a aumentar. O que era para ter um risco zero acaba não sendo tão zero assim, você entende? E só para voltar um passo atrás, por que a recessão é muito ruim para o Banco Central, para o governo, para o Tesouro? Porque aí a dívida dela aumenta. Não, aí os 34 trilhões, se você tem deflação, esses 34 trilhões eles sobem muito rápido. Exato. É muito melhor você pagar uma dívida futura com um dinheiro muito menos valioso, porque a dívida é fixa, né? Então o dinheiro valendo menos do futuro, ele fica mais barato. Agora, pensa na empresa que eu pagava aqueles 4 mil de salário e que agora, como tem pouco dinheiro, ele está escasso, eu tenho que pagar aquele salário. Só que você pode demitir aquele funcionário. A dívida não. A dívida ela fica lá e ela é nominal. Só que agora esses 34 trilhões valem muito mais do que antes. Então, para você fazer isso, isso explode qualquer dívida. Isso simplesmente implode completamente todo o sistema. Porque o sistema, por definição, ele precisa ser inflacionário, senão ele não sobrevive. A implosão da deflação é mais perigosa do que a da inflação, porque ela é aguda e não crônica, né? Exato. E você pode subir durante anos na parte inflacionária, a deflação, ela faz assim, ó, de uma vez só. Porque aquela casa que eu comprei de você por 5 milhões, se ela passa a valer 1 milhão, foi 4 milhões que sumiu do sistema. E esse poderia ser um ativo. Não importa o que teve de inflação, não importa quanto moeda foi impressa, muito bom. Pensa nos bancos regionais americanos, que estão com os imóveis comerciais, que estão despencando de valor. Esse que é o problema. Isso cria uma fragilidade de um banco que pode trazê-lo à falência. Aquele problema que nós tivemos nas casas lá em 2008,
Agora tem algo muito semelhante com os imóveis comerciais dos Estados Unidos. Exatamente, você teve uma mudança completamente. Tem muita gente. Você tem imobiliárias especializando em transformar prédios comerciais em residenciais para tentar salvar isso de alguma forma, né? Apesar do layout ser completamente diferente. Tudo isso para tentar salvar, mas infelizmente é uma situação que vem se agravando. Só que ela cria um problema para os bancos menores. Os bancos maiores dos Estados Unidos não estão muito com esse problema, não faz tanto parte do portfólio deles, e você, infelizmente, acaba tendo uma migração de liquidez, que é aquela capilaridade, porque os Estados Unidos, a maioria das pessoas não sabe, mas são dezenas de milhares de bancos diferentes que você tem aqui, né? No Brasil a gente só conhece alguns, ou algumas cooperativas, tal, aquela coisa, mas nos Estados Unidos são dezenas de milhares de bancos diferentes, ou até centenas de milhares de bancos diferentes. E esses pequenos, infelizmente, vão morrendo, e a sua liquidez, os seus depósitos, né, a famosa corrida bancária, acaba simplesmente sendo uma pessoa fazendo uma TED aqui dos Estados Unidos, um wire, tira da minha conta, vai para uma conta de um banco maior, né, como o Chase, Wells Fargo, etc. Então você acaba matando esses pequenos bancos. Exato, resgate, né? Que é um tema que a gente vai trazer no futuro. Ó, estamos nos aproximando da reta final, agora é a parte mais importante. Vou pedir para você, então, deixar um like. Deixa um like aí. Se você já segue o canal, né? Pode estar no meu canal, no canal do Renault, do Renault, não importa. Siga o canal aí, aperta o sininho também para quando a gente fizer outras edições aqui da nossa conversa macro, você receber a notificação, você puder acompanhar, vai ser muito legal. Tenho certeza que mais algumas edições você já vai estar dominando aí as ferramentas, já vai estar com acesso a várias maneiras de pensar, com um vocabulário, com uma questão técnica muito mais profunda para você tomar melhores decisões, participar melhor de conversas. Então, novamente, deixa aí o seu like, não se esqueça. E olha, eu sempre deixo algum tipo de curso, treinamento, mentoria, alguma coisa aqui nos destaques do meu vídeo. Pode ser a mentoria secreta, pode ser o curso de estratégia do pauzinho, então clique aqui. E também o Renault, às vezes, colocar algum tipo de coisa lá, então acompanhe, veja outros vídeos, às vezes links, vai ser muito legal. Eu acho que, com certeza, está agregando bastante aí para as pessoas que querem entender um pouco mais de macroeconomia. Os temas, né, e os assuntos e a compreensão, ela é muito complexa, mas a gente vai colocando um tijolinho de cada vez aí, vai ficando divertido. Exato. Mais uma pergunta para você, que é o seguinte: o papel do Banco Central nisso tudo. Eu sei que nós já falamos disso, mas então o Banco Central americano, ele é a coisa mais poderosa. O Powell, será que é o cara mais poderoso do mundo? Ele realmente quando sobe, desce o juro da cabeça dele, ele faz a política monetária? Como é que é isso? A história do motivo do surgimento do Banco Central, ele quase entra na parte da teoria da conspiração e cria facções. Eu até vou contar uma história. Nessa segunda-feira passada, dia 3, acho que foi dia 3, dia 4, de junho, eu assisti uma aula com nada mais, nada menos que Henrique Breda, lá na nossa Irmandade, não foi gravado, e ele falou sobre o segredo do Fed, a criação do Fed na ilha Jerkins lá. Um dia nós vamos trazer essas coisas, mas vamos deixar para frente. Deixar para frente, não, com certeza. Não quero entrar na criatura do Jekyll Island, né, aquele livro, mas enfim, tem uma série de coisas para poder falar aí. Mas em princípio, tentar explicar mais ou menos assim o surgimento, né? Em princípio foi o desenvolvimento dos próprios Estados Unidos, principalmente da costa leste para a costa oeste, ela exigia a transmissão de capital e você precisava de capital em determinados momentos, empréstimos, etc. Só que criou vários gargalos em vários momentos. Então a ideia é de você criar uma entidade que pudesse ser aquele intermediário para quando essa liquidez não podia ir para aquele lugar, como se fosse o cara da mangueira, assim, ó, tá faltando pressão aqui, joga para lá. Essa é a ideia, mais ou menos, do Fed. Tô tentando explicar da forma mais simples possível. Perfeito. Só que, como ao longo do tempo, principalmente depois do desenvolvimento do sistema eurodólar, ele acabou, obviamente, você cria toda uma
uma sequência de décadas de carreiras de várias pessoas que passaram, né? Alan Greenspan, né? Paul Volcker, todo mundo, Arthur Burns, que tiveram suas grandes reputações como pessoas que fizeram excelente trabalho, né? Paul Volcker, o cara que quebrou a inflação, né, pela espinha dorsal, sendo que tem todo um mito que fala sobre isso, Jeff Snyder fala sobre isso, eu posso explicar depois também. Eu já vi E aí você vê que a gente tem a impressão de que o Fed realmente controla tudo, até o mundo inteiro. Ele tem um certo controle? Sim, mas não da forma que você imagina. Ele é muito mais um observador da economia do que o centro da economia. Porém, o que faz ele ir para o centro, apesar de não ter a capacidade mecânica de fazer isso, porque se ele pudesse, ele injetaria. Para que você ter a meta? Só falar assim: ó, se eu imprimo dinheiro, é só eu parar, ó, gente, eu vou desligar o botão, beleza, bateu 2%, pronto, tá tudo feito. Se fosse assim, se o Fed realmente tivesse essa capacidade, seria simples de você resolver o problema. Mas não é assim que funciona. Então, você tem que jogar para o outro lado. Você não pode demonstrar que você não tem a capacidade, apesar de que muitos do próprio Fed disseram que o próprio Fed não consegue enxergar ou definir o que é dinheiro quando o eurodólar criou produtos tão extraordinários que nunca esteve na imaginação de qualquer pessoa do Banco Central. Então, você tem que ter o máximo de influência que você pode. E essa influência se chama narrativa e mídia. Porque a partir dela, você cria realmente aquela expectativa. Por exemplo, nós estamos na semana mais importante do mundo. Até Eles que são vem os a primeiros próxima. influencers do mundo, né, digamos. São os primeiros influencers. Porque o mundo, gente, o mercado inteiro para saber. E agora? O Fed vai subir os juros? Vai cair? Cada vez mais dependente de dados também, né? Exato. E aí fica aquela questão, porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais maluco, porque você vê até o que aconteceu na Europa recentemente. O meu último capítulo quase, né, assim, é até um pouco frustrante, né, você falar, não ter não é nem questão de ter opinião, é uma questão de falar assim, meu Deus, faça sentido. Se você tem uma metodologia, siga essa metodologia. Então, de repente, os 2% era o número mais importante do mundo, agora eles deixaram de ser o mais importante do mundo, porque agora eu sinto no meu coração que agora as coisas estão mais previsíveis. Então eu tenho a confiança de que agora, meu Deus do céu, a economia não pode ser isso. E acaba virando isso. Exatamente. Então, o que vai acontecendo? Vai criando uma incoerência, porque eles vão usando o que está acontecendo e vão dando desculpa. O trabalho realmente esse, é um trabalho meio que de domador de leão, assim, no sentido de que é o que vai ser dito ali, que vai ser capturado, e as pessoas com aquelas mensagens, com aquela narrativa, aquele storytelling, eles vão ficar mais calmos ou mais nervosos, e de fato, então, eles direcionam, eles fazem preço, né? Mas não necessariamente eles dizem, eles dão esse direcionamento, digamos assim, para o preço do dinheiro, mas de uma maneira muito tênue, muito mais fazendo os agentes se mexerem do que eles falando, vai ser assim. Por quê? Se amanhã o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, falar assim, não, eu vou baixar a taxa para zero, simplesmente os juros longos iriam explodir, né? Por quê? Porque é uma coisa inesperada e que vai quebrar vai quebrar o governo, vai quebrar o sistema. Então, não gera os resultados esperados. Então, ele não consegue fazer essas mudanças, né? Mas em algum momento ele precisa, né? Em algum momento ele precisa começar. Por quê? Porque o próprio mercado já começa a pedir. Então, na verdade, é o mercado que pede, que define. E ele costuma ele costuma pegar o consenso do mercado e fazer aquilo que o mercado tem de consenso. Exato. A última coisa que o Jerome Powell quer fazer é uma surpresa completa para o mercado. Ele ouve o que o mercado quer, aí ele tenta ajustar e fala para o chat GPT dele hoje assim, olha, faça um discurso que não deixe as pessoas muito contrariadas, mas que ao mesmo tempo não tire a minha credibilidade, baseado no que eu falei da última vez, para que eles continuem confiando em mim, para que eu continue sendo, e continue achando que sou eu que estou guiando o mercado. E não está errado dele dizer assim, vai depender dos dados,
né? Porque virou o discurso atual, porque é isso mesmo. Não tá, exato. A grande questão é saber quais dados. E se os dados não forem mesmo do jeito que estão bons para mim, será que agora eu continuo dependendo dos dados? Será que eu posso admitir que meu trabalho não foi bem esse, ou que eu não tenho tanta influência sobre aquele número que eu achei que as pessoas, né, que eu realmente teria E a gente influência pode fazer sobre um isso? programa só sobre dados. Podemos fazer um programa só sobre dados. Podemos. Gente, está dando o nosso horário. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas a gente quer que vocês se viciem. A gente quer que vocês queiram ver o próximo programa. Então, mais uma vez, faz sua parte aí, manda para um amigo esse vídeo, deixa um comentário aqui, fala, eu acho que é isso, eu acho que não é, não concordo. Coloca a tua explicação, traga assuntos, temas. Eu vi que uns 2 ou 3 comentários, tanto no meu canal quanto no seu, já perguntam, já estão... já trazem temas e assuntos aí para a gente tratar aqui na nossa conversa macro. Então, quero agradecer muito. Palavras finais, ficou faltando alguma coisa? Te cortei. Conta aí, Renan. Não, é porque eu também me empolgo, né, se for falar dessa forma, mas assim, basicamente tudo que o Fed quer fazer, ele quer criar uma transmissibilidade das expectativas. Então, a minha narrativa me dá a expectativa de que você reaja da forma que eu gostaria que você fizesse, porque fazendo o que eu gostaria que você fizesse, você cria uma profecia autorrealizável, ou seja, funciona o que eu disse que ia acontecer, percebe? Mas se essa confiança quebrar, aí você tem carreiras em jogo e não é o que o Jerome Powell quer, nem a Lagarde, nem nenhum outro banco central. Exatamente. E pior do que a estagflação é uma crise mesmo de deflação. Então, aprendemos várias coisas, vários conceitos, anotem aí, digam qual foi a parte que vocês mais gostaram. Agradeço enormemente. Um grande abraço para todo mundo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa as suas perguntas aí. Renan, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Luiz. Prazer enorme estar aqui com você. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Um abração e até a próxima.